Bem, há 4 minutos temos notícias de última hora. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que um F-35 de quinta geração estava em missão de combate sobre o Irã e foi danificado no ar. Não sabemos ao certo se foi abatido. Você acha que foi abatido? Sim. Outra vez, os Estados Unidos têm mentido ao público, fingindo que nossas aeronaves podem voar. Temos supremacia aérea. Podemos voar em qualquer lugar, fazer o que quisermos. Não podemos. Nós não atacamos de longe. Ficamos fora do Irã e disparamos lá dentro. E agora parece que, se o piloto sobreviver, o Irã terá seu primeiro prisioneiro de guerra americano. E ele será exibido na televisão. E Donald Trump terá mais uma notícia ruim. Ah, não, os israelenses são pacíficos. Jesus, sim. Bom, vamos ao assunto. Certo. E estamos gravando. Tudo bem. Bem-vindos de volta ao Alvos Legítimos, pessoal. Tenho Larry Johnson de volta ao programa, como podem ver. Sempre uma honra receber o Larry. Nem sei por onde começar. Tivemos ataques aos nossos amigos em comum, Steve Sweeney e Ali Rita, jornalistas da Russia Today, hoje. Houve ataques aos... Vamos começar pelos ataques iranianos. Refinarias e campos de gás no sul do país e ataques recíprocos que não foram lançados contra a Arábia Saudita e, principalmente, o Catar. Onde está o gás natural liquefeito? Por que deveríamos acreditar nisso? O que Trump está dizendo? Ele tuitou hoje que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com isso. Foi tudo Israel. Logo depois do ataque, o Axios literalmente afirmou que fontes internas disseram que os Estados Unidos coordenaram o ataque. E sabemos que isso faz parte de um plano para tentar fazer com que os Estados Unidos sofram menos nesta guerra. Vão tentar transferir a culpa para Israel. Não. Os Estados Unidos sabiam. O Centro Combinado de Operações Aéreas costumava ficar em Al-Udeid. Agora não fica mais lá. Mas era chamado de Centro Combinado de Operações Aéreas. Então existe um desses que pode estar operando a partir de Israel. Talvez esteja operando a partir da Jordânia agora. Mas isso significa que toda missão aérea, qualquer avião que decola, é coordenado por esse centro. E é por isso que nesse centro há representantes dos Estados Unidos, dos britânicos e dos israelenses. Qualquer outro parceiro da coalizão que participe da operação, mesmo que perifericamente, está presente ali. Então, absolutamente. Absolutamente. Donald Trump foi pessoalmente informado sobre isso, não necessariamente, mas a cadeia de comando militar dos Estados Unidos sabia. Então, sim, isso é apenas uma mentira. E European Union imagino que esse tipo de ataque só vai aumentar. Vemos claramente a notícia de que mais de 2.500 fuzileiros navais nessa unidade expedicionária podem não ser suficientes. Estão falando de milhares de fuzileiros navais. Qual você acha que é o objetivo? Estamos ouvindo falar? A costa iraniana. Estamos ouvindo falar da ilha Karg. Mas isso pressupõe que esses ataques preparatórios no Estreito de Hormuz estejam funcionando e que eles realmente consigam algum tipo de transporte pelo estreito. Pois é, a primeira pergunta. Se vão atrás da ilha Karg, como vão chegar lá? Porque se estiverem no navio tentando passar pelo Estreito de Hormuz, vão ser afundados. Então isso não é uma possibilidade. Acho que você poderia montar uma ponte aérea massiva para a base aérea Prince Sultan, depois levar colos de carro até a costa, embarcar em barcos e esses barcos iriam até a ilha Karg. Exceto que o Irã já destruiu completamente a base aérea Prince Sultan. Eles destruíram 5 reabastecedores QI-635. Sei com certeza que o pessoal da Força Aérea e qualquer outro militar naquela base não tem abrigos subterrâneos. Estão vivendo em tendas acima do solo. Então, se você, digamos, reunir 100 Pessimir, 100.000 fuzileiros navais, isso seria quase a totalidade do corpo de fuzileiros navais, só para atacar a ilha Karg ou invadir o Irã por um desembarque anfíbio. Seriam destruídos antes mesmo de serem implantados.
com a inteligência, vigilância e reconhecimento do jeito que é, com foguetes, com mísseis, com drones. Então isso é uma missão tola. Acho que isso foi inventado por algum viciado em videogame. Eles jogam Doom ou algum jogo de guerra numa plataforma de vídeo e dizem: "Ah, isso é fácil. Vamos fazer isso então", sem entender a logística envolvida, sem entender de verdade o número de pessoal militar necessário. E esse é o problema dos Estados Unidos. Estão vivendo no passado. Se voltarmos 20 anos, em 2003, e para ser exato, vamos a 2002, há 21 anos, passamos a maior parte de 2002 reunindo uma força de 165 mil militares no Kuwait e na Arábia Saudita em preparação para a invasão do Iraque. E não era só apertar um botão, tipo corpo de bombeiros, o alarme toca, todo mundo pula da cama, veste o uniforme, escorrega pelo mastro e sai. Não, não, não. Os únicos que fazem isso são as Forças de Operações Especiais, a Delta, a equipe SEAL 6, e não são muitos. Para as forças convencionais é: "Ei, pessoal, arrumem as malas, peguem as armas e se encontrem no caminhão na semana que vem." E aí, como você vai chegar lá? Você vai colocar zelos no navio? Vai colocar zelos num avião? Era isso que fazíamos. E, como vimos na guerra na Ucrânia, esses drones de visão em primeira pessoa mudaram completamente quantas pessoas você pode reunir no mesmo grupo. Quase não se vê mais russos ou ucranianos se juntando do lado de fora em grupos de 10 ou 20. Não, 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 não. 2, 3, e mesmo aí, estão correndo por suas vidas. Isso é um absurdo total. Mas é sinal da crescente desesperação na administração Trump. Isto saiu do controle. Deu muito errado para eles, muito rápido. E, Sim, parece que há muitas lições não aprendidas com a Ucrânia. E acho que a próxima que podem aprender é sobre desembarques anfíbios. Vamos ver como isso vai ser. Mas tem uma coisa que a European Union realmente... European Union não sei como essas coisas funcionam. European Union não sei a logística disso. Mas parece que o Irã tem capacidades de precisão muito fortes, mesmo ao atingir essas bases que ficam bem longe. Talvez um pouco menos na Jordânia, mas definitivamente na Arábia Saudita é bem... Porque não há, pelo que vimos nas imagens de satélite, não houve, pelo que a European Union vi, ataques nas pistas dessas bases aéreas. Há alguma razão para isso? Tipo, porque eles não podem simplesmente lançar um projétil na pista? Na verdade, já fizeram. Podemos pausar um segundo? Sim, meus cães estão enlouquecendo. Tem alguém na porta. Vamos entrar. Vem aqui. Aqui. Vamos. Vem cá. Meus pais também são assim. Desculpe por isso. Os cães dos meus pais também. Eles têm 2. Sempre que alguém se mexe na janela, eles já começam a enlouquecer. Tenho 2 Rottweilers. Ah, pronto. Eles têm um latido grave e são enormes. Uma delas está do lado de fora, ela não vai entrar. É o cara da piscina vindo limpar. Ah, certo. Vou deixar você responder. Acho que a pergunta chegou. Qual foi a resposta? Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era, por que eles não simplesmente atingem a... Ah, sim. Bem, na verdade, já fizeram. Sabe, é assim que aqueles aviões foram destruídos na base aérea Prince Sultan. Foram 5. Então eles, sabe, não... É difícil derrubar uma pista de pouso.
Você pode acertar aquela com um explosivo. Isso cria uma cratera, mas eles saem e consertam rápido. Ou seja, só algo como uma arma nuclear realmente iria criar uma cratera enorme. Mas mesmo assim, eles desenvolveram, sabe? Ficaram bem bons em consertar isso. Agora, você pode criar detritos suficientes numa pista que dificultem o funcionamento do FE-35, porque o FE-35, pelo que sei, é meio o que eles chamam de rainha de hangar, uma diva. Ele precisa de uma pista impecável, sem sujeira, sem pedrinhas, nada. Entendi. European Union não sabia disso, mas estava pensando que parece uma coisa relativamente fácil de atingir. Faz sentido. Dá para reconstruir tão rápido que conseguem consertar. Sabe, quando pensamos na possibilidade, voltando à ideia de um desembarque anfíbio para tomar parte do Irã ou a ilha, você acha que isso é só um esforço, quero dizer, um movimento sacrificial, em que eles sabem que essas tropas vão ser atingidas enquanto avançam pelo estreito ou quando chegarem, e que depois isso serviria para justificar o envio de mais tropas? Na verdade, acho que é pior que isso. Acho que eles realmente acreditam que isso é uma opção militar viável e não é. Então, o que nos resta esperar, ou em que nos apoiar, é que algum comandante, se não o comandante de Deserto Corpo de Fuzileiros Navais, alguém na cadeia de comando tenha coragem suficiente para se levantar e dizer: não, não vamos fazer isso. Isto é uma missão suicida. Esta guerra é ilegal desde o começo. Não vamos nos envolver em conduta ilegal aqui. Além disso, sabe, European Union, estive envolvido, foi há 16, 18 anos, quando European Union, sabe, costumava elaborar roteiros para exercícios do Comando Conjunto de Operações Especiais. E meu trabalho era reproduzir o fluxo de mensagens do Departamento de Estado para as embaixadas e vice-versa, e o que os militares veriam, só para deixar-os familiarizados com aquilo. Um dos cenários em que trabalhamos envolvia atacar aquilo que chamavam de Hotel Delta Bravo Tango. Isto é, um alvo reforçado e profundamente enterrado. No Irã, aquilo não era exatamente um codinome, mas um eufemismo para atacar uma instalação de armazenamento nuclear no Irã. E, sabe, você pode criar muitas suposições internas do tipo: nós conseguimos chegar lá. Bom, isso é duvidoso. Mas, no final, quando concluímos o exercício, eles não chegaram a executar. Não me lembro se foi um exercício de campo real ou o que chamam de exercício de mesa de comunicações. Mas o ponto é, ao final, a lição aprendida foi: não faça isso. Sabe, isso é ir longe demais. Então, sabe, é possível infiltrar tropas. Sim. European Union, acho que é possível infiltrar tropas. O problema sempre, sabe, é que entrar é fácil. Sair, aí é outra história completamente diferente. E especialmente se você estiver lidando com combustível radioativo. Então, esse é um caso em que, se alguém for fazer isso, não será o Corpo de Fuzileiros Navais. Também não será a 82ª Divisão Aerotransportada. Seria uma missão das Forças de Operações Especiais. E, sabe, European Union, também participei de exercícios nucleares. European Union tinha algo chamado autorização Q. Tinha que ter. Existem determinadas autorizações que você precisa para ter acesso a informações sobre armas nucleares e assim por diante. E naquele exercício, European Union, interpretei o secretário de Energia, que na época era Bill Richardson, ex-governador do Novo México, e também alguém que constava na lista de clientes de Epstein. Ele era um visitante frequente da ilha de Epstein. E era conhecido, digamos, por seu comportamento lascivo. Mas enfim, estávamos lidando
com uma arma nuclear improvisada e assistindo à briga que se desenrolou entre o Federal Bureau of Investigation e a Delta Force, porque tinham maneiras diferentes de lidar com a desativação de um dispositivo desse. Os militares têm um método, o Federal Bureau of Investigation, como força policial, tem outro. Quero dizer, há muitas complexidades nesse tipo de situação que, pelo menos, as forças de operações especiais treinaram, mas isso não garante nada. Eles podem conseguir entrar, mas não vão conseguir sair. Então, por que sacrificar? Sabe, por que sacrificar os seus melhores soldados de combate e... Sim, é essa a impressão que a European Union tenho. Perguntei ao Tenente-Coronel Anthony Aguilar praticamente a mesma coisa ontem à noite, e ele disse o mesmo. Entrar é fácil. Neste caso pode nem ser tão fácil, mas sair é a parte difícil. Sim, sempre. Bem, uma coisa que me surpreendeu muito é a própria situação no Irã. Você se surpreendeu com o fato de não termos visto muito disso? Pelo menos até agora, claro. Tudo pode acontecer, mas muitas dessas redes e organizações internas do Mossad na Guerra de 12 Dias atuavam todo dia. Foram ataques com drones e bombardeios internos, e não vimos nada disso. Sim, não, porque isso é onde você morava em 2001? Quer dizer, você tinha quantos anos? 10? 1. Certo. Então, o que aconteceu naquela época é que, em 10 de setembro, o país estava profundamente dividido, certo? Republicanos contra democratas. Os democratas acreditavam que George W. Bush havia fraudado a eleição e ainda estavam muito irritados com isso. Veio o 11 de setembro. No dia 12 de setembro, a divisão republicano-democrata desapareceu, pelo menos por um tempo. Éramos americanos. Tínhamos sido atacados. E foi a mesma reação emocional que ocorreu nos Estados Unidos após 7 de dezembro de 1941. O mesmo fenômeno está ocorrendo agora no Irã. Até pessoas que eram críticas ao governo estão apoiando o governo. Porque este ataque não provocado, isto é ilegal, trata-se de uma guerra de agressão. É a mesma coisa que Adolfo Hitler fez em 1º de setembro de 1939. E a reação do povo é tal que a esmagadora maioria apoia o governo. Agora, ainda existem alguns que se opõem. Claro, sabe, sempre há um fora da curva. Mas a imensa maioria dos iranianos hoje, especialmente pessoas da sua idade, nos 30 e até 40 anos, sabe, o Irã, até esse ataque, o ataque de junho passado, nunca viveu um evento em que sentissem tão profundamente que uma potência externa tenta destruí-los. Tem que voltar a 1980, quando o Iraque atacou o Irã com o incentivo dos Estados Unidos. Quer dizer, a guerra começou em setembro de 1980. E o que acontecia então? Sim, a crise dos reféns. Americanos feitos reféns no Irã. Então o governo de Jimmy Carter acreditou que isso ajudaria a pressionar os iranianos. Então incentivaram Saddam. Eles sabiam que Saddam iria fazer isso. Então disseram, vai em frente, amigo. Estamos do seu lado. E quando Ronald Reagan assumiu, decidiram aumentar a pressão sobre os iranianos, por causa do apoio do Irã aos palestinos contra Israel. E então, os Estados Unidos passaram a fornecer armas químicas. Essa geração que viveu aquilo, pense, se você tinha 10 anos no começo de 1980, hoje teria 46 ou 56 anos. Ou seja, de fato, quem tem 50 anos ou menos não tem memória real disso. O que você sabe, para alguém da minha idade parece meio estranho, porque European Union me lembro. Mas agora eles têm este evento. O ataque de 28 de fevereiro é o evento definidor na vida deles. É algo de que eles vão se lembrar. Eles vão saber onde estavam e o que estavam fazendo quando isso aconteceu. Quer dizer, European Union tinha 8 anos, quando John F. Kennedy foi assassinado. Mas European Union, me lembro disso. É uma lembrança vívida. European Union estava na 3ª série, e lembro da minha professora,
voltando para a sala chorando. Fomos dispensados da escola pelos próximos dias. E foi a cobertura televisiva. Sabe, naquela época só havia umas 3 emissoras de televisão, nenhuma rede social. Mas houve cobertura ininterrupta sobre John F. Kennedy e de seu corpo. Ou comissário Uji. Então, pense, pessoas de 8, 9, 10 anos agora, este foi o momento que mudou suas vidas. É isso que está acontecendo. E falando de Israel, talvez algumas pessoas se surpreendam por não verem muita ação sendo tomada contra Israel. Quer dizer, estamos recebendo alguns vídeos, algumas fotos, muitas dessas submunições desses foguetes maiores que estão causando caos. Há, obviamente, ataques ocorrendo em infraestrutura militar, mas não estamos vendo isso. Você diria que a estratégia do Irã agora é tornar a vida absolutamente insuportável para os israelenses, claro, mas, mais ainda, garantir que as forças dos Estados Unidos não tenham bases para retornar? Eles não podem operar ali. E quando esta guerra acabar, isso nem será uma questão. Não, é uma estratégia combinada, diferente da Guerra de 12 dias em junho passado. Em junho passado, o Irã não tocou numa base americana até o último dia, quando um acordo foi feito com os Estados Unidos. Sabe, os Estados Unidos ficam com a bomba Fordow e Isfahan, e o Irã pode atacar a base aérea Al-Deadi no Catar. E então encerramos. Ok, todo mundo recua. Desta vez não. O Irã sabia que isso estava por vir. Se preparou para isso. E quando aconteceu, eles imediatamente, dentro de uma hora, começaram a retaliar e foram atrás dos radares. Existem 2 tipos diferentes de radares. Um deles custa 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares. O outro custa mais de 1 bilhão de dólares. São radares muito sofisticados que cobriam todo o movimento no mar e no ar, e estavam integrados aos sistemas de defesa aérea. Ou seja, para interceptar um míssil, aqueles radares ajudavam a traçar o azimuth, a altitude, a direção de deslocamento e tal. O Irã destruiu aqueles nos primeiros 3 dias. E apesar de, você sabe, European Union saber que as Forças Armadas dos Estados Unidos achavam que tinham defesa aérea adequada para se defender, não tinham. Bom, o que os iranianos fizeram foram ataques em enxame. Mandaram tipo 20 drones ao mesmo tempo contra um desses alvos. Os Estados Unidos abatiam 18 desses drones. 2 passavam e, bum, lá se vai meio bilhão ou 1 bilhão de dólares pelas nuvens. E então a destruição metódica no Bahrein, a sede da 5ª Frota, que vem acontecendo, atacaram estações da Agência Central de Inteligência, atacaram certas estruturas. Você as vê no topo de telhados de embaixada, aquelas estruturas abrigam certas capacidades de inteligência de sinais, então eles estão realmente tentando deixar os Estados Unidos cegos. Além disso, eles estão atingindo infraestrutura militar e econômica em Israel. Mas Israel não está permitindo que isso seja visto. Os sensores reprimiram isso com força, impedindo que apareça. E vamos inverter a situação. Se o Irã não estivesse tendo qualquer efeito sobre Israel, teriam jornalistas lá o dia inteiro. Ficariam tipo, olhem como aqueles iranianos são ruins. Eles nem conseguem nos acertar. Nossa defesa aérea é tão ótima. Fiquem aqui. Vamos assistir enquanto derrubamos. Você não está vendo isso. Então você veria. E o Irã, na verdade, meio que fez isso. Eles permitiram que jornalistas entrassem e vissem. Eles vão ver o que estão atacando, o que estão explodindo. Não temos nada a esconder. Sim, European Union, sei que um grande grupo deles está indo para lá agora, sim. É inacreditável. Então Israel está em apuros. Esse é o ponto principal de tudo isso. Há 4 minutos temos uma notícia de última hora. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos confirmou que um caça F-35 de 5ª geração estava realizando uma missão de combate sobre o Irã e foi danificado em voo.
Então, na verdade, não sabemos. Isso significa... Você acha que foi a... Sim. Agora, de novo, nós temos mentido ao público, fingindo que nossas aeronaves podem voar, que temos supremacia aérea, que podemos voar por toda parte, fazer o que quisermos. Não, não podemos. Não, nós não nos mantemos à distância. Ficamos fora do Irã e disparamos para dentro do Irã. E agora parece que, se o piloto sobreviver, o Irã terá seu primeiro prisioneiro de guerra americano e o exibirá na televisão. E Donald Trump vai ter mais uma notícia ruim. Donald Trump. Quero dizer, todo o poder militar dos Estados Unidos, seja a Força Aérea ou como é que chamam, a chamada Marinha de Alto Mar. Temos o único dólar dos Estados Unidos. Tudo desmoronou em menos de 3 semanas. Com esses 35 agora, quero dizer, é incrível. Os Estados Unidos são como, vou chamar assim, você pega o astro do time que conheceu no colégio. Beleza, muito capaz. E, sabe, European Union, vi isso quando voltei para a reunião do meu colégio, tipo, 40 anos depois. Então, os caras que eram sarados e os galãs quando tinham 18 anos, de repente estão gordos, fora de forma, com diabetes, mas ainda se acham no auge com 17. Esse é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam se imaginando assim, olha como éramos poderosos no fim da Segunda Guerra Mundial. Sim, éramos. Não éramos tão competentes ou tão poderosos quanto a União Soviética, mas éramos bem bons. Bem, já não somos mais isso. Na verdade, se for colocar em analogias esportivas, e os Estados Unidos têm sido o técnico, temos um histórico de derrotas, certo? Não vencemos no Vietnã, e as pequenas vitórias que tivemos foram contra crianças em cadeiras de rodas, certo? Tipo, European Union, sou um lutador profissional. European Union, bati nesse garoto. Ele está numa cadeira de rodas. European Union, dei uma surra nele. Ah, vamos lá, cresça. Olha o estrago que fizeram nesses outros países. Olha o Afeganistão. Os Estados Unidos lutando contra o Talibã por quase 20 anos e perdendo. É a única forma de explicar. Eles perderam. O Talibã derrubou o governo que apoiávamos. E o Talibã disse, obrigado por nos fornecer um suprimento tão amplo de armamentos. Acho que agora estão melhor equipados do que o exército paquistanês em termos de equipamento militar moderno. Então, sabe, o verdadeiro risco nessa operação contra o Irã foi expor as limitações do poder militar dos Estados Unidos. Temos esses grandes porta-aviões. Quer dizer, caros, 16 bilhões de dólares cada um. Exceto que, sabe, um míssil hipersônico de 100 mil dólares pode derrubá-los, certo? Então é por isso que temos de mantê-los afastados da costa. E, se os mantivermos longe da costa, eles não conseguem cumprir a missão, que é aproximar o poder aéreo da costa, para que os aviões não tenham de procurar um reabastecedor. E, sabe, outro avião-tanque foi abatido semana passada. Trump disse, não, foi um tiro, tiveram um acidente. Não, não tiveram. Eles não tiveram um acidente. Eles foram atingidos por um míssil superficial. Conversei com alguém que viu as imagens do vídeo. O segundo avião, atrás, viu o lançamento e fez uma manobra evasiva. Ainda assim ficou danificado, mas conseguiu sair de lá. Mas os caras do primeiro avião não tiveram chance. Pum. E o curioso é que não os tratam como mortos em combate. Eles não os incluem entre os mortos em combate. Morreram num acidente. Sim, é simplesmente vergonhoso. Bem, Larry Johnson, tenho certeza de que, infelizmente, teremos muitas outras coisas vergonhosas para discutir nas próximas semanas. Muito obrigado por se juntar a mim hoje. Agradeço muito. Obrigado, Jackson. Sempre um prazer. Certo. Ótimo. Muito obrigado. We're gonna have